Fala pessoal, vamos começar a nossa terceira aula sobre demografia. Hoje nós vamos falar sobre teorias demográficas. Teorias demográficas são aquelas que são aqueles principais autores, ou principal conjunto de autores que vão pensar nessa questão demográfica, os problemas demográficos trazidos pelo crescimento demográfico, pela questão de acesso à renda, à qualidade de vida, etc. Tá? Então, nessa aula nós vamos ver a principal, malthusiana, depois a revisão dela malthusiana, a reformista esperada na teoria marxista, outras teorias depois ligadas à relação de população e meio ambiente e finalmente fazer 2 exercícios de fixação no final, tá bom? Nós vamos começar então aí pela teoria malthusiana. Muita gente já deve ter ouvido falar de qual que foi essa teoria, que está muito ligada a Malthus, né? O Malthus é o principal, ele é o fundador da teoria malthusiana, mas também que foi abordada por outras pessoas. Quem que era Malthus? Thomas Malthus escreveu um livro em 1789 chamado Ensaio sobre o Princípio da População, que além de trazer várias questões sobre os princípios demográficos, sobre a ideia de como pensar essa ciência demográfica, ele solta uma máxima dele lá que é o problema entre produção de alimentos e crescimento populacional. A máxima do trabalho dele é o problema de que a população estaria crescendo mais do que a produção de alimentos. Então tem aquele famoso gráfico que ele mostra, como vocês estão vendo aqui, que era o seguinte: enquanto a produção de alimentos crescia de forma aritmética, linear, o crescimento populacional estava ocorrendo de forma exponencial. Isso significa o quê? Se tem algum momento que a produção de alimentos acompanhe até estar excedendo o crescimento populacional, há um momento, que aí é o mais crucial, que é essa passagem aqui, quando a população é maior do que a produção de alimentos. A tendência disso é só piorar. Esse daqui seria um colapso, seria um problema enorme relacionado ali à fome universal. Esse era o principal problema o principal problema identificado por Malthus. Suposto problema, porque nós vamos ver que era uma hipótese, na verdade, né? E aí, para entender um pouco sobre a proposta, como que ele vai vai dar propostas de como resolver este problema, é interessante entender um pouco quem que era Thomas Malthus. Ele era pastor da igreja anglicana, ele era economista liberal, estudou na escola liberal e também herdeiro de terras, ou seja, ele estava numa posição de religioso também, com a ideia daquela escola clássica, da economia clássica. Além disso, também tinha uma classe social favorecida porque ele era herdeiro de terras, dono de terras. E ele criticava muito por essas formas de como ele se formou, ele criticava muito o assistencialismo governamental. Ele criticava muito a chamada lei dos pobres que tinha lá na Inglaterra, que era uma política de ajuda a pobres e miseráveis com comida e abrigo. Ele criticava falando que isso dava condições para que as pessoas mais pobres pensassem que tivessem condições para ter filhos. Ele achava que isso estava errado. E aí ele propõe, nesse sentido, políticas contra o assistencialismo, além também de pensar em políticas antinatalistas. Antinatalistas seria o quê? O sujeito passar uma sujeição moral do indivíduo para ou ter casamentos tardios ou para ter abstinência sexual, ou seja, não ter filhos. Então a proposta do Malthus é essa, formas para não se ter filhos. Além disso, também ele achava que seria um mal necessário guerras e doenças que pudessem reduzir a velocidade de como o crescimento da população acontecia. Isso tudo, gente, o maior problema que ele identificava era a fome universal. Por que eu falo fome universal? Porque, olha, a fome já existia naquele tempo, existia inclusive muito, a pobreza estava crescendo muito com o comecinho ali da Revolução Industrial. Ele estava com medo de que todos não tivessem mais acesso à comida. É isso aí que veio mais à tona no trabalho dele. Resumindo, o problema que ele traz é a fome universal. O motivo, crescimento da população. De qual população? Das camadas mais pobres. E a solução dele é fim das políticas assistencialistas e realizar também a política antinatalista. Então nós vamos ligar aqui, Malthus, a política antinatalista, antinatalidade. Ele não queria que nascesse pessoas de pais pobres, tá bom? A segunda teoria que nós vamos ver hoje é a neomalthusiana. A neomalthusiana é uma revisão da teoria malthusiana em um outro contexto histórico.
Agora nós já estamos depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo já está crescendo de uma forma muito rápida, também estamos na Guerra Fria, naquela guerra também político-ideológica entre socialismo e capitalismo, e aí, muito do lado ocidental tinha aquela questão, olha, a miséria, a pobreza está crescendo muito no Ocidente, nas Américas. Como que nós podemos resolver isso? E aí, os demógrafos encontram soluções parecidas, ou melhor dizendo, inspiradas em Malthus. E aí surge aí o conjunto de autores que vão ser chamados de neomalthusianos. Essa teoria neomalthusiana já identifica um outro problema. O problema deles é o quê? Miséria e subdesenvolvimento. A população estava crescendo muito rápido e com ela a miséria e o subdesenvolvimento, principalmente aqui na América, na África, locais onde estavam concentrando esses problemas. E para os neomalthusianos, o problema da pobreza estar aumentando era por causa do crescimento da população. Para eles, os países que demonstravam maior crescimento da população eram aqueles que estavam mais se empobrecendo, estavam mais ficando pobres. Essa daí que era a sugestão deles. E aí, pensando nos países subdesenvolvidos, qual que seria a solução proposta pelos neomalthusianos? Políticas de controle de natalidade. Controle de natalidade, controlar a quantidade de nascimentos em determinada região, determinado país. Essas propostas que eles trouxeram foram aplicadas em alguns pontos, em alguns países houve essa tentativa de aplicar essas políticas, mas foi na China, em 1973, que houve ali a maior implantação da política, a chamada Lei do Filho Único. Foi no final da década de 1970, é implantada, né, essa política. Era prevista a multa para quem tivesse mais de um filho, mas tinha algumas exceções, principalmente para aqueles que moravam na zona rural, onde pudesse talvez ter o segundo filho, mas também tinha outras etnias que estavam isentas dessa política. Mas a ideia era a seguinte: vamos travar o crescimento populacional para desenvolver a China. Essa que era a ideia, né? O que houve é que, depois de identificar um problema de rápido envelhecimento da população, daquela história que nós vimos sobre a transição demográfica, né? Pensar que o Brasil também diminuiu muito a sua taxa de fecundidade, lá na China foi através da política de controle de natalidade. Então, a fecundidade teve que reduzir através de políticas públicas, através de políticas de governo, de Estado. E aí, obrigou as pessoas a terem menos filhos, um ou um pouco mais do que isso. Isso fez com que a pirâmide etária da China começasse um processo de transição demográfica muito rápido, e hoje eles enfrentam um rápido envelhecimento também. Por isso que em 2015 passaram a permitir o segundo filho devido ao rápido envelhecimento da população. Beleza? Agora, uma outra teoria que nós vamos ver hoje é a teoria reformista. A teoria reformista ganha força na década de 80, inspirada ali nos autores marxistas que revisavam o Marx. E aí, esse nome reformista vem da ideia de reformas socioeconômicas. O que eles defendiam? Que o problema da pobreza, o problema do crescimento populacional são coisas não necessariamente conectadas. Existe um problema de pobreza enorme e é isso que eles estão mais preocupados, o problema da pobreza. E também tem o problema do crescimento rápido da população, mas daí é algo à parte. O problema da pobreza, como que eles pensam, como é a forma de resolver esse problema para a teoria reformista? Através de reformas socioeconômicas. Dar mais acesso à saúde, dar mais acesso à educação, dar mais acesso à renda. Por que que isso facilitaria? Porque o motivo do crescimento da população, do crescimento da pobreza, o motivo da pobreza estar crescendo, ela pela concentração da renda e dos meios de produção. Com essas reformas, principalmente de educação, a população passaria, então, a ter maior planejamento familiar. Isso significa o quê? Com mais acesso à educação, ao pré-natal, a ter mais renda, a população poderia planejar quantos filhos quisesse, tendo mais instrução, tendo mais acesso a informações de anticoncepcionais, etc. A mulher poderia também ter um novo papel na sociedade de também não ser só de reprodução da família. E aí, ao contrário da teoria neomalthusiana, a reformista entende que a falta de recursos não seria consequência do crescimento populacional, mas sim sua causa. Por isso, gente,
A reformista está ligada a essa palavra, planejamento familiar. Tomem muito cuidado. Há uma diferença enorme entre controle de natalidade e planejamento familiar. Controle de natalidade é uma imposição, uma política para evitar o nascimento. Já o planejamento familiar é dar condições para que a família se planeje, quantos filhos ela quiser ter, se ela quiser ter. Gente, visto essas três teorias, principais teorias, acho importante também aqui trazer outras correntes de pensamento que podem estar inspiradas nessas outras três grandes teorias demográficas. Essas outras correntes de pensamento estão muito ligadas a uma questão que aparece agora no século XXI com muita força, que é o problema ambiental, né? A questão ambiental que está aí tirando bastante, ou está precisando de muito esforço aí de muitas pessoas para pensar em como resolver esse problema. E aí, inspirado nessas teorias, surgem essas correntes de pensamento, eu trouxe aqui algumas, que é muito interessante a gente ver como que vai desdobrando, né, esses pensamentos. Temos aqui a ecomalthusiana, já deve ter ouvido falar isso, a ecomalthusiana. Ela está inspirada principalmente em Malthus por pensar que o problema ambiental está muito ligado à pressão demográfica sobre os recursos naturais. Então, daí uma ênfase à demografia, responder a questão ambiental com ênfase à demografia. Pensar que tem muita gente no mundo, então os recursos naturais vão acabar. É mais ou menos essa daí que é a ideia. Está muito ligado ao ecomalthusiano, né, essa corrente de pensamento, com as teorias alarmistas também. Tem muito essa ligação, essa forte ligação dos alarmistas, essa ideia dos problemas ambientais acabarem com o mundo e vai ser rápido, isso vai acontecer rápido. Precisamos de tomar decisões correndo, porque senão não vai ter mais mundo para a gente viver. Essa coisa mais desesperada está muito ligada ao ecomalthusianismo. E o que eu mais posso dizer sobre eles? Que principalmente diz o seguinte, que só por ter pessoas no local, isso está destruindo o meio ambiente. O maior problema da ecomalthusiana não é questionar que essa população, muitas vezes, tem uma relação com o meio ambiente diferente de outra. Então, por exemplo, uma população muito consumista, uma população muito industrializada, que consome muito e descarta os resíduos de forma inadequada, realmente faz uma pressão enorme sobre o meio ambiente e pode até destruir realmente os recursos naturais, recursos que eram renováveis deixam de ser porque foram esgotados. Mas agora, tem muitas populações, provavelmente as populações tradicionais, populações rurais e até populações de países desenvolvidos, que possam ter uma relação com o meio ambiente que seja mais adequada, que seja mais harmoniosa, que não necessariamente esgote os recursos, mas na verdade pode manejar a natureza de modo posso até dizer, melhor do que a própria natureza. Tem algumas populações que conseguem manejar os recursos de modo até a aumentar a biodiversidade de um local. Isso daí, então, é uma principal crítica à ecomalthusiana. Nós também temos aí um pouco mais ligado com a ecomalthusiana, que é a economia ecológica. Essa economia ecológica já dá uma outra ênfase, já pensa na questão econômica. Pensa que a economia está limitada à ecologia. Muitas vezes se fala de crescimento econômico, fala de crescimento do PIB, expansão dos mercados, mas se esquece que os próprios recursos naturais, a própria terra, não expande. Então, qual que seria o limite então, desse crescimento econômico em relação à terra? Essa daí é a principal questão que eles trazem, e vão propor aí soluções voltadas para isso. Mas tem muitas críticas também. E, por exemplo, a própria ideia de crescimento zero. Para a gente preservar então, os recursos naturais, a gente não pode mais crescer. Aí fica uma questão, a gente não pode mais crescer, mas tem aquele país que já está industrializado e ele vai ficar estagnado então naquela economia dele lá. Mas e os outros países que não estão industrializados? Eles vão também ter que parar? Ou será que nós vamos poder um dia equalizar a quantidade que cada um consome recursos naturais para poder finalmente zerar o crescimento? Fica essas questões aí em aberto. Por isso também tem uma outra chamada ecologia política, que aí já é uma ênfase à política. Já pensa que essa questão de relação de população e meio ambiente, essa questão ambiental, pode também estar muito ligada à política. Pode ser também uma ideia de que a distribuição dos recursos e a distribuição dos problemas ambientais são selecionados. Muitas vezes o problema ambiental vai mais para as populações mais pobres, ou seja, a exploração de recursos está em países mais pobres e os resíduos, o lixo é jogado nos países mais pobres. A própria ideia também de justiça ambiental, de como resolver isso, questiona inclusive se é possível a gente mercantilizar os recursos naturais. A água pode ser mercadoria ou não pode? O ar, a biodiversidade,
as terras. Isso tudo daí é algo que a política econômica, a ecologia política está questionando também, certo? Com várias críticas de também não conseguir dar soluções de manter a economia viável, né? Os empreendimentos terem uma viabilidade econômica, também de ter mais acesso social. Ou seja, todas as correntes de pensamento têm qualidades que possam dar aí respostas boas para a gente, mas também tem seus limites, né? De poder responder essa questão ambiental que está muito importante. Essas questões sobre desenvolvimento sustentável nós vamos ver mais à frente, não fiquem preocupados, mas já trouxe isso daí porque está muito ligado com as teorias demográficas. Beleza, pessoal? Gente, vamos fazer aqui mais duas questões, vamos fazer duas questões agora para fixar o conteúdo e ver como que o Enem pode cobrar esses tipos de questão. Tá? Olha só, Enem de 1999. Em um material para análise determinado marketing político, lê-se a seguinte conclusão. A explosão demográfica ocorreu a partir dos anos 50, especialmente no terceiro mundo, e aí falando dos países não industrializados, países pobres durante a Guerra Fria, suscitou teorias ou políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria, dos neomalthusianos, defende que o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, já que provoca a diminuição da renda nacional per capita e desvia os investimentos do Estado para os setores menos produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade. Uma segunda, a teoria reformista, argumenta que o problema não está na renda per capita, e sim na distribuição irregular da renda, que não permite o acesso à educação e à saúde. Diante disso, o país deve promover igualdade econômica e justiça social. É exatamente aquilo que nós vimos com essas duas teorias daqui, a malthusiana e a reformista. Para defender o ponto de vista neomalthusiano, poderia ser usado o slogan. Aí, qual slogan seria mais adequado para os neomalthusianos? Aí, gente, a resposta A. Controle populacional, nosso passaporte para desenvolvimento. Por quê? Se a gente controlar a quantidade de pessoas que nascem, segundo os próprios neomalthusianos, a distribuição do PIB será para menos pessoas e assim as pessoas ficariam mais ricas, porque teria menos gente para dividir a riqueza gerada pelo país. Essa é a lógica que a questão está colocando. Vamos para uma outra questão aqui da UERJ. Gosto muito das questões da UERJ porque elas têm uma similaridade com as do Enem, a forma como cobra o conteúdo. Fica aí a dica. Olha só, nos quadrinhos acima fica evidenciado de forma irônica o conflito entre duas concepções entre a relação entre demografia e pobreza. A neomalthusiana e dos críticos a essa teoria. Dos críticos a essa teoria, pode saber, gente, é reformista. Vamos lá ver então os quadrinhos? Ó, é um quadrinho da graúna. Graúna é um passarinho típico do Nordeste, tá? Vamos lá, graúna. Aí tem lá a graúna e tem uma senhora ali muito bem trajada, com um papel na mão, parece ser alguma representação aí do Estado, burocrático, com mais poder, mais elitizado, e fala assim: o nosso interesse é só te ajudar a planejar filhos. Aí a graúna recebe bem essa proposta e diz: ah, isso é ótimo, coisinha. Já pensou os meninos nascerem com tudo planejado? Aí fala, né? Creche, escola, merenda, livros, bibliotecas. Aí a coisinha fala, não, queridinho. Falo em planejar no sentido de controlar. Olha só a palavra aqui já mudando, né? Claro, controlar sarampo, polio, meningite, ou seja, está aí dando uma ideia de controlar as doenças, né? Ela fala, não, controlar para ter, em vez de ter 3, 5, 8, 9, ter só um. Aí o agrônomo fala, conte comigo, tenho pavor de ter gêmeos, quem dirá quíntuplos, né? Olha só, a agrônoma está pensando assim, eu quero planejar sim, não controlar como a coisinha está sugerindo. E aí a enunciado da questão fala assim, essas concepções se caracterizam respectivamente, gente, essa palavra é importante, respectivamente da ideia de que um e depois o outro na ordem como o texto falou. Primeiro a neomalthusiana e depois a dos críticos. Pela adoção dos seguintes fundamentos. A resposta certa, gente, é C. Redução dos níveis de pobreza pelo controle de natalidade. Isso daí é a teoria malthusiana, neomalthusiana. E depois a reformista seria redução espontânea da natalidade pela melhoria de condições de vida. Isso daí é o que a teoria reformista fala. É redução espontânea, o planejamento familiar leva a uma redução espontânea só ao melhorar a condição de vida, dando mais acesso à saúde, educação e renda.
Gente, isso daí é a aula sobre teorias demográficas. Espero ter gostado e até a próxima.